Boa tarde, somos o Ponto de Cultura Pachamama, da ONG Pachamama. Boa tarde, Isaac. Boa tarde, Melu. Bem-vindo. Obrigado. Com alegria, falamos com vocês desde a comunidade campesina e espiritual Aoniken, Ponto de Cultura Pachamama, aqui em Gravataí. É uma tarde ensolarada, de primavera, um bom espaço e tempo para conversar sobre as abelhas. A nossa oficina de educação ambiental vem mostrar e ensinar um pouquinho como é iniciar um apiário. Apiário é uma casinha de abelha? Apiário são várias colmeias junto. Várias colmeias junto. Já tivemos 2 aulas anteriormente, né? Como iniciar o apiário, que materiais nós precisamos para dar início ao processo e também que local escolhemos para fazer esse apiário. E hoje vamos falar sobre o que, Isaac? Hoje então nós vamos ver o local adequado para nós colocar uma caixa isca para nós capturar um enxame de abelha. Caixa isca. Caixa isca. Muito bom. E como é isso da caixa isca? Onde encontramos? Podemos fazer? Como é? Então, nesse processo da gente começar um apiário, a gente tem várias formas de começar, né, tendo a primeira colmeia, né? Se você não tem com quem adquirir uma nova colmeia, você pode pedir para a natureza e a natureza vai disponibilizar umas abelhas para te visitarem. E para isso daí você precisa colocar uma caixa, um recipiente, uma colmeia nova que esteja vazia, para que as abelhas possam então ocupar essa caixa para fazer a sua nova casa. Hoje a gente vai mostrar então nessa aula, né, como preparar essa caixa, essa colmeia e qual é o local também mais adequado, né? Vamos falar então do local. Deve ser um espaço na natureza distante no mínimo 100 metros de casa ou de animais. Pode ser num bosque que seja bem ensolarado. Essa colmeia deve estar de preferência virada com a parte de entrada das abelhas para o lado leste, onde bate bastante sol, né? E que seja num lugar assim mais elevado, que não seja muito úmido, né? E enfim, tem a época do ano também, né, que é melhor assim que seja de setembro em diante, que é o período do ano em que as colmeias elas se reproduzem e elas saem da colmeia mãe um novo enxame para procurar uma nova casa, uma nova morada. Então nesse período a gente coloca as colmeias isca para entrar um novo enxame. Imagino que a primavera também é interessante por causa da florada, né? Que elas têm mais alimento. Sim, exatamente, né? Na primavera, como tem bastante oferta de alimento, as abelhas também se reproduzem mais, a rainha põe mais ovos, porque tem bastante alimento entrando, e a consequência desse alimento chegando é uma superpopulação, e as abelhas daí então nasce uma nova rainha, e essa nova rainha sai com um grupo de abelhas para formar um novo enxame. Que maravilha, como é sábia a natureza. Falaste da umidade, né? Qual é o perigo da umidade para a caixa isca ou para a colmeia já instalada? Isso. Se for um lugar muito úmido, as abelhas não vão conseguir manter o nível de umidade certo dentro da colmeia e pode aparecer vários fungos, né, dentro da colmeia, então elas vão até ficar doentes se for muita umidade. Então o melhor é um lugar mais alto assim, e mais ensolarado, que não seja muito sombrio. No verão, quando a colmeia está instalada, no verão, é importante que tenha um pouco de sombra durante o dia em cima da colmeia. Mas para capturar, para atrair novo enxame,
essa caixa deve estar num espaço aberto, assim, não muita árvore, um espaço mais aberto para as abelhas também enxergarem de longe essa caixa isca para elas irem visitar. Tipo assim, a caixa é colocada e o espaço deve ser uma grama, uma coisa baixa para o voo das abelhas chegar até... Isso também, né? Que não esteja muita árvore na frente, assim, no alvado delas, né? Que elas possam ter livre acesso nessa colmeia. Interessante. E me conta, tem assim uma ideia, algum estudo de quantas flores uma abelha visita para levar pólen? Quanto precisa de ter de florada disponível assim? Bastante, pouco? A gente até fez um estudo assim que uma abelha ela vive basicamente de 30 a 45 dias no máximo, né? Então todo esse movimento da abelha durante a vida dela, claro que dentro da colmeia ela passa por várias funções, tudo nesse período de 30 a 40 dias. Mas o último período da vida dela é quando ela vai buscar flores na natureza, né? Então a abelha consegue visitar um número de flores a ponto assim de colher uma colherinha de mel durante a vida dela, né? Uma vida de uma abelha então consegue colher uma colherinha de mel. E flores, claro, elas vão em milhares de flores, né? E só que o néctar que ela coleta, cada abelha consegue trazer uma gota de néctar por vez, né? Então isso é um processo. Quando a gente está, por exemplo, disponibilizando uma colherinha de mel de abelha, a gente sabe que é uma vida de uma abelha que está ali, né? O trabalho de toda uma vida de uma abelha está ali naquela colherinha de mel. É para se valorizar, né? Imagina, uma vida inteira e uma colherinha de mel. Então, quantos quilos de mel a gente consegue numa caixinha isca, por exemplo, desse tamanho assim? Quanto produz de mel? Uma colmeia adulta, bem povoada, ela pode produzir até 40, 50 quilos de mel, né, numa temporada. Mas aí depende de vários fatores, né? Depende da oferta de néctar, depende da quantidade de abelha que tem nessa colmeia. Água, né? Também é importante ter próximo da colmeia, né? Água é importante, sim. Na composição do mel, elas precisam de muita água, né, para toda a hidratação da colmeia é muito importante, até porque no verão elas diminuem a temperatura da colmeia com água, né? Que interessante. No verão forte elas precisam de muita água por perto, né? Até para manter a temperatura interna da colmeia. Essa temperatura não pode ultrapassar de 37, 35, 37 graus, né? E às vezes a gente tem uma temperatura de 42 graus. Sim. E as abelhas têm que manter essa temperatura interna da colmeia, senão começa a desfazer os favos. E daí como elas fazem? Elas vão até... daí com a água e batendo muitas asas. Elas fazem, é um ventilador, é um turbo de ventilador, as abelhas fazem com as asas para manter a temperatura. Interessante, imagina. As asinhas batendo para resfriar. Vamos mostrar então como é a caixa isca? Então, de preferência que seja uma caixa já povoada pelas abelhas anteriormente, que essa caixa já está com o própolis, né? Então toda ela está propolizada. Isso é importante porque mantém o cheiro e as abelhas preferem para fazer uma nova casa uma colmeia dessas assim. Então, que nem eu falei antes, essa colmeia ela fica posicionada com o alvado dela, que é essa parte de entrada aqui, é o alvado das abelhas, fica posicionada para o lado leste, né? Aqui elas vão chegar, fica posicionada para o lado leste. E aqui dentro da colmeia, essa colmeia aqui é um estilo americana, né? Mostramos semana passada um modelo de caixa Schenck, e esse modelo de hoje é americana. A americana ela tem os caixilhos maior, mais compridos que a Schenck, e a diferença da Schenck para a americana é que na caixa Schenck os caixilhos eles vão nesse sentido, atravessados, né, na caixa, e na americana eles vão na longitudinal, eles vão de comprido na caixa, né? Importante também colocar a cera, né? Vou mostrar aqui. A cera alveolada, para que as abelhas já sigam nesse sentido fazendo os favos, né? Elas conseguem. Então, esse trabalho aqui de colocar essa lâmina de cera, isso aqui é pura cera de abelha, né? Feito da própria cera das abelhas, essa lâmina é colocado
aqui já serve como base para o favo dela, né? Então, quando um enxame novo chega nessa colmeia que já tem essa cera aqui, ó, a rainha logo vai conseguir colocar ovos, porque as abelhas vão puxar um pouquinho esses favinhos aqui com cera, e a rainha já vai conseguir colocar ovos. Isso vai dar um tempo mais rápido para a rainha começar a colocar postura para aumentar a própria família, né? Então isso é muito importante para as abelhas, porque quando elas estão na natureza, elas saem para fazer uma nova casa, elas não têm alimento e elas não têm os favos prontos ainda para fazer filhotes. Então, quanto mais rápido a rainha conseguir fazer já a postura de filhotes num favo novo, mais rápido ela vai conseguir repor o seu enxame de abelhas, vai conseguir manter a população do enxame de abelhas, né? Quando as abelhas saem para procurar uma nova casa, elas enchem o seu estômago de alimento, de mel, e a rainha também se alimenta, porque elas vão passar às vezes vários dias na natureza sem uma casa. Então elas saem bem alimentadas e depois, conforme esse tempo vai passando, elas vão ficando com fome. Então é imprescindível que dentro de 2, 3 dias essas abelhas encontrem um local para morar e já a rainha começar a colocar os seus próprios ovos. Para isso, as abelhas, né, já vão uma semana, às vezes 15 dias antes da rainha vir com as abelhas, vai um número de abelhas considerável, umas 20, 40 abelhas, vão lá na frente, já vão na frente preparar esse ambiente para chegar o novo enxame. Então aqui, por exemplo, como essa caixa está aqui, a partir de amanhã nós vamos deixar ela aqui hoje, a partir de amanhã já vai começar a ser visitada por abelhas, né? E essas abelhas, porque se tem uma colmeia aqui perto que tem uma rainha que está pronta para fazer um novo enxame, essas abelhas já vão vir aqui para preparar esse ambiente para que a rainha venha nos próximos dias com um novo enxame para cá. E quantas abelhas mais ou menos acompanham uma abelha rainha? Uma rainha. Para entrar numa caixa isca? Sim. Essa pergunta é interessante porque a rainha, ela sempre ela é seguida pelas abelhas pelo cheiro que ela exala, né? Então, se é uma rainha nova, se é uma rainha bem nova, bem produtiva, que tem um cheiro bom, que é o feromônio que a gente chama, essa rainha atrai muitas abelhas. Então, uma rainha nova, uma rainha que é jovem ainda, ela atrai bastante abelhas, muitas abelhas. Então, esse número pode chegar de 10, 15, 20 mil até 60 mil abelhas no enxame. Sim. Aí vai depender da juventude da rainha, né? Se é uma rainha já que está... Porque assim, ó, quando nasce uma nova rainha na colmeia, sempre a rainha que sai da colmeia é a rainha antiga. A rainha nova fica na colmeia, que está de origem lá, e quem sai é a rainha antiga, que estava reinando, ela sai com um grupo de abelhas e vai procurar um outro espaço. Então, se essa rainha é muito velha, ela não vai atrair muitas abelhas, vai sair com um enxamezinho pequeno, né? Uma bolinha de abelha pequena, assim. Então, aí entra o trabalho do apicultor também, de quando encontrar um enxame assim que está precisando, que a rainha é fraca, precisa de repente uma ajuda do apicultor em forma de alimento. Aí o apicultor vai disponibilizar um alimento para elas nos próximos meses, até a rainha conseguir fazer sua população e fazer postura e coletar o seu próprio mel. E que tipo de alimento é esse, Isaac? Tem um preparo que a gente faz com um pouco de mel, açúcar, né, uma calda que a gente faz e coloca num recipiente dentro da colmeia, um coxo que a gente chama, um recipiente adequado para que as abelhas cheguem ali e possam sugar esse xarope. Vai ensinar para nós isso, Isaac, um outro dia? Sim, no próximo vídeo a gente vai também ensinar como fazer esse alimento e como alimentar as abelhas. É importante, né? Senão o enxame morre, né? Sem no inverno, por exemplo, durante o ano todo pode surgir novos enxames, né? Às vezes eles têm que sair, uma colmeia, por exemplo, às vezes tem que abandonar uma casa que eles têm por várias questões. Uma delas pode ser enchente, outra pode ser porque um bicho foi lá e virou a sua própria caixa, elas têm que sair.
Se isso for durante o inverno ou durante uma época que não tem flores, aí o apicultor precisa dar um incentivo e disponibilizar esse xarope para essa colmeia que está começando. Que bom, então nós já estamos sabendo que na próxima aula vamos aprender a preparar esse alimento importantíssimo para as abelhas. E o que mais temos para mostrar aqui? Como é a tampa da caixa? Então, aí temos então a caixa, né, com os caixilhos, que é os... Aqui, cada caixa desse modelo vai 10 caixilhos. Aqui nós temos 8 caixilhos, ainda faltam 2. Ó, Isso. 2, 3, 8, né? Fecha até 10, isso? Isso, daí vai mais 13 aqui. Aqui tem 7, na verdade, vai mais 13 aqui, daí fecham 10. Ótimo. E daí é tampado. A tampa, vai a tampa da colmeia aqui, né? E aqui em cima depois a gente coloca uma telha, pode ser telha de barro ou um pedaço de telha de brasilite, para que não entre água, né? Não molha essa parte, não molha a colmeia dentro, né? Isaac, eu fiquei curiosa aqui. E quando nós não sabíamos que dava para fazer uma caixa isca para pegar enxame, como é que era nos antigos? Como é que se criava um apiário, uma colmeia? A natureza da abelha é procurar o oco das árvores. Então, quando não tem caixas na natureza disponível assim, elas entram dentro de uma lata virada, dentro de um oco de um cupinzeiro, por exemplo, no telhado da casa. Quando tinha muita árvore, a natureza tinha muita árvore, elas entravam no oco das árvores, né? E se estavam ali suas colmeias. Mas agora que também as árvores terminaram e o tipo de árvore que tem, por exemplo, o eucalipto não proporciona isso para as abelhas, nem o pinus, né? Uhum. Então tem pouca árvore nativa, que as árvores nativas teriam essa questão do oco para elas poderem se aninhar. Então é imprescindível que o apicultor, né, forneça esses ambientes para as abelhas fazer novos enxames, né? Que são essas caixas iscas. São essas caixas. E também, por exemplo, para o apicultor conseguir fazer a apicultura, que é o cultivo das abelhas e seus, né, é fundamental que seja nessas caixas para facilitar o manuseio, né? Porque tirar mel, por exemplo, ou extrair mel de um oco de uma árvore é muito complicado, e lá no oco da árvore não tem o espaço suficiente para as abelhas fazerem uma quantidade de mel em excesso para o apicultor. Elas só têm o mel para elas ali dentro. Sim. Se o ambiente é reduzido, elas só conseguem fazer o seu próprio alimento, não conseguem produzir o mel para o apicultor. Então o apicultor acaba sendo um parceiro na produção de mel para as abelhas e para ele consumir também. E para a própria natureza, que daí vai estar incentivando as abelhas cada vez a se desenvolverem mais e polinizarem, que o grande papel das abelhas é a polinização, né? Então a gente sempre foca no mel, só que o mel é apenas um dos detalhes da produção de abelhas, né? Da criação de abelhas, porque a grande trabalho mesmo delas é para a natureza em forma de polinizar, né, fazer a polinização. E na região onde a gente instala a caixa isca, que tipo de floradas, de flores a gente pode plantar para ajudar nessa alimentação? Sim. Que tipos de árvores? Tem várias árvores que são melíferas, né? Melíferas. Tem espécies de eucaliptos que é muito bom para mel, pode plantar. Tem flores nativas, por exemplo, várias flores nativas que são muito boas para mel, cocão, canela, todas as espécies de canela. Vassoura. Flor de laranjeira, alecrim, adoro mel de flor de laranjeira. Sim, laranjeira, bergamota, as frutíferas todas elas, né? Tem a astrapeia também, que é aquela flor de maio, que é muito bom porque ela floresce de maio para junho, que é um período que tem pouca flor no ambiente, então elas proporcionam isso bastante para as abelhas, né? Uhum. E as flores de
de cultivo assim, de grandes extensões, por exemplo, a monocultura, tem flores, tem espécies que dão bastante flor, mas a questão daí é o veneno que é colocado, né? Por exemplo, soja, a canola dá muita flor para mel, para as abelhas, só que daí, como é colocado veneno nessas plantações, as abelhas acabam morrendo. E a mortandade de abelhas está muito forte, né? Porque a gente está usando muito agrotóxico. Com certeza. Estão perdendo muita abelha, né? E isso é uma questão assim muito agravante para nós, né? Onde é que tem monocultura perto, os apicultores estão perdendo assim quantidades enormes de colmeias. Um só apicultor perdeu esses tempos 400 e poucas colmeias de abelha por causa do veneno. E é grave isso, não só para o consumo de mel, né? Mas para a própria natureza, né? Para a produção de outras plantas, enfim. Sim, tem espécies, muitas espécies de árvores da natureza que já praticamente desapareceram por falta de polinização, né? E cada vez as abelhas diminuem mais, daí tem menos polinização, e aí o que acontece? Acaba sendo aquela monocultura cada vez mais, né? Plantação, grandes extensões de uma semente só um tipo de planta que serve para uma coisa só, né? Por exemplo, soja e milho, a gente tem praticamente alimentação para o gado e para os animais, não temos alimentação para as pessoas. Um soja com milho transgênico, por exemplo, né? E uma alimentação muito pobre, né? Muito pobre. Muito pobre. Então, gostaria de convidar vocês a continuar acompanhando os nossos programas sobre como iniciar um apiário, sobre a criação de abelhas, que é uma forma também de criar essa consciência de que a natureza precisa que nós atuemos como cuidadores, como jardineiros, amigos das abelhas, dos pássaros, que ajudam na polinização também, para que a vida possa continuar gerando mais vida. A ONG Pachamama, com a oficina de educação ambiental, visa ajudar a criar essa consciência. Agradecemos a presença do João Valkoski, nosso apicultor e companheiro, Isaac Obelar. Agradecemos a turma de Aoniken, que está sediando esse ponto de cultura, e toda a turma da ONG e das redes de ponto de cultura. O programa vai ficar disponível nessa rede e podemos continuar aprendendo um pouquinho mais sobre as abelhas. Obrigada, Isaac. Agradecido a você também. Graças. Obrigada.